MEI, o que vai acontecer? Ele vai ter que estabelecer um prolabore, em cima desse prolabore que ele vai recolher, tá? Uma alíquota de 20% do mínimo de recolhimento para a Previdência, que é o salário mínimo, R$ 1.412, até o teto da Previdência hoje, que é R$ 7.786. Ele escolhe um prolabore nessa faixa, vamos supor que ele escolha R$ 2.000 de prolabore, ok? Ele vai recolher 20% disso todo dia 20. E quanto seria isso? Uma conta rápida aqui, 20% de R$ 2.000 seriam R$ 400 por mês. Aí se ele não recolher, o Receita Federal pode vir cobrar isso dele depois, e aí ele vai sofrer uma ação de execução fiscal, como eu já deixei bem claro aqui. E vem aí, a gente tem falado do pente fino, dos benefícios, vem aí uma operação também da Receita, que é um pente fino para estar cobrando o pessoal que não contribui. E hoje, com a tecnologia, com o IA, está muito fácil de se descobrir. A pessoa declara imposto de renda, tem redes sociais que mostram o patrimônio dela. E aí vai ter que ela tem empresa, no caso do MEI, né, por exemplo. E aí o que acontece? Ele não está recolhendo. Por exemplo, Uber, o motorista de aplicativo, ele tem que recolher. Vem uma cobrança em cima dele, advogado, dentista, médico, engenheiro, todo aquele que exerce, né, seja um profissional liberal e que tenha renda, ele vai ter que contribuir, porque o critério é esse. O facultativo não tem renda, por isso ele é facultado, ele pode parar a qualquer momento de contribuir. Já o obrigatório, ele não tem isso, ele tem que contribuir, porque ele é um segurado obrigatório devido ele ter renda. Tem renda, tem que contribuir. Vai ficar claro agora, prestar bem atenção, para vocês nunca mais esquecerem disso. Tem renda? Tem atividade remunerada? Tem que contribuir. Não tem renda? Não tem atividade remunerada? Não precisa contribuir. É segurado facultativo. Claro isso, pessoal? Também você pode entrar período de graça, que nós denominamos, né, período de graça. E o que é o período de graça? Período de graça é um período que você pode ficar sem contribuir, sem pagar o INSS, que mesmo assim você não perde o seu direito aos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. O segurado facultativo pode ficar 6 meses sem pagar, que ele não perde os direitos aos benefícios, como auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros. Já o segurado obrigatório, esse período de graça que ele pode ficar sem pagar e vai ter direito aos benefícios do INSS, ele pode variar de 1 ano a 3 anos, tá? Por quê? 1 ano é o mínimo. Se ele já contribuiu mais de 10 anos para a Previdência, esse 1 ano aumenta para 2, e se ele comprovar que está desempregado, esses 2 anos podem aumentar para 3 anos, ok? Então, ele pode ficar, dependendo do caso, de 1 ano até 3 anos sem contribuir, que ele não perde os direitos previdenciários. Porém, lembrando que o facultativo são só 6 meses, tá, gente? Não confundir o segurado facultativo com o segurado obrigatório, ok? Um advogado, por exemplo, um médico, né, um profissional liberal, ele pode ser empregado e ter o seu escritório. Um médico, ele pode ser empregado num hospital e ter o seu consultório. E aí ele contribui como empregado do Hospital Y e também pode contribuir autônomo como contribuinte individual pelo que ele recebe lá do consultório dele. Sempre respeitado o quê? A faixa do teto da Previdência Social, ou seja, que hoje está em R$ 7.786. Vamos supor que o médico ganha R$ 5.000 lá no Hospital Y. E vamos supor que ele tira uma renda de R$ 10.000 consultório. Vai ser descontado o INSS dele em folha dos 5.000 que ele recebe como empregado do hospital.
Ele vai dizer para a Receita, olha, já me descontam 5 mil, então eu vou pagar mais R$ 2.776,86 disso, sobre o que eu tiro aqui como contribuinte individual, como MEI, nome que queiram dar agora, né? Depende da situação jurídica dele, a complementar a minha contribuição. Por que isso? Porque não pode ultrapassar o valor do teto. Lembrando aqui, o valor do teto, que é hoje R$ 7.786. Um exemplo também é o profissional liberal que presta serviços. Então vamos imaginar, eu como professor fui dar aula numa ESA, recebi R$ 5.000 dessa ESA. Aí outra ESA, a de São Bernardo, me chamou para dar aula também. E lá eu vou receber 5 mil. O que eu vou comunicar para a ESA de São Bernardo? Olha, a primeira ESA, a ESA de Santo André, já me descontou 11% sobre os 5 mil que eu recebi lá. Olha, desconta 11% só sobre a diferença do que eles já descontaram e o teto da Previdência. Ou seja, R$ 2.776. Profissional autônomo, profissional liberal, eu não vou contribuir. Você fica doente, sofre um acidente, você não vai receber nada. Está contribuindo para o INSS, o que acontece? Você vai poder pleitear lá no INSS, agendar pelo site Meu INSS, solicitar, fazer um requerimento de um auxílio doença. E você receber o auxílio doença enquanto você estiver adoentado. Se você não estiver pagando o auxílio doença, você vai ficar doente, não vai poder trabalhar. Quem é que é autônomo sabe, eu sou advogado, dono de escritório, mas se eu não trabalhar, e muita gente aqui que está me assistindo deve estar na mesma situação, não tem renda. Então, se você puder receber um auxílio doença quando você não puder trabalhar, vai ser uma coisa ótima, que aí você se recupera, volta a trabalhar e começa a ter renda. Então, um ponto importante também de pagar o INSS é você ter direito a auxílios, como auxílio doença, auxílio acidente, para a mulher, o salário maternidade, muito importante nesses pontos. Outra coisa também, você fala, poxa, já contribuí os 15 anos, eu vou esperar eu chegar aos 62 anos, no caso se você for mulher, e 65 anos no caso se você for homem, né? Tá, legal. Mas o ponto ruim da história é que você deixa de somar períodos de contribuição. E aí ao parar de pagar para o INSS, você vai estragar todo o seu planejamento previdenciário. Você vai ter só 15 anos. Então você tem que fazer um planejamento previdenciário para você se planejar, quanto que você vai contribuir, por quanto tempo, planejar quanto vai ser o valor da sua aposentadoria. Sim, é possível fazer isso. Outro ponto importante é não confundir tempo de carência com tempo de contribuição. Por quê? Você contribuiu para a INSS 15 anos, vou imaginar, 20 anos. Mas o tempo de carência para se aposentar são 15 anos. E o que é importante? 15 anos, que é o tempo de carência, tem que ser feito esse tempo, essas contribuições do tempo de carência, diz a lei, todas em dia. Para fins de carência, as contribuições não podem ser feitas em atraso. Então, se você quer contribuir e durante 30 anos, 35 anos, lembre, 15 anos pelo menos, você tem que contribuir em dia, porque senão você não terá direito à carência mínima de 15 anos para se aposentar. Todas as aposentadorias exigem o tempo mínimo de 15 anos de carência. E carência, as contribuições para o INSS têm que estarem todas em dia. Outros benefícios também exigem carência, como o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, exige 1 ano de carência. O benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que também exige 1 ano de carência, salvo aquelas doenças que dispensam a carência. Por exemplo, burnout, cardiopatia grave, HIV, dentre outras, tá? Então,
muito cuidado ao confundir tempo de contribuição com tempo de carência. Tem gente que confunde também como o MEI deve contribuir. Você pensa assim, então eu tenho que contribuir, então eu vou lá contribuir. E aí, ao contribuir, ele contribui pelo código 1467. Esse código é do contribuinte, do segurado facultativo. Ele não é segurado facultativo, é segurado obrigatório, que é o código 1007. Então ele começa a contribuir errado. Aí ele vai ter que ir até a Receita Federal para retificar essas guias de previdência social, essas GPS que ele recolheu errado, porque senão lá na frente não vão ser considerados esses valores, tá? Essas contribuições à aposentadoria dele para ele receber um benefício. Lembrando também aqui que contribuições menores que o salário mínimo não são consideradas para fim de carência. Tem que ir até a Receita, primeiro, entrar no site do INSS, pegar o extrato previdenciário e ver todas as competências que ele contribuiu abaixo do mínimo. E dizer, olha, ir na Receita e falar, olha, eu quero complementar essas contribuições previdenciárias, chegar num salário mínimo. Pode passar do mínimo também? Pode. Mas, como eu sempre falo, no mínimo, o mínimo, tá? Para você ter essas contribuições consideradas. E o correto é ir até a Receita e lá eles vão emitir uma guia dessas competências que foram contribuídas abaixo do salário mínimo. Aí você paga essa guia que vai deixar suas contribuições corretas, né, com base no salário mínimo ou até mesmo acima do salário mínimo. Ficou claro? Se inscrever, meu canal João Alexandre Abreu, Abreu Advocacia, né, para estar acompanhando aqui, que nem no Instagram também, a gente coloca sempre informações aqui, informações diárias sobre direito previdenciário e também sobre direito do trabalho. Sim, porque além de advogado especialista em direito previdenciário, de professor em direito previdenciário, eu sou também especialista em direito trabalhista e em direito empresarial. Então, mais informações que eu passo para vocês aqui, né? Então, vale a pena me seguir, compartilhar esse conteúdo, formação importante, vamos compartilhar conhecimento.